A prefeita Suelen Rossim está aqui no Poder Legislativo, o protocolo formal dos 129 anos da cidade. A cidade passa por 3 festividades com muita gente, mais de 110 ou 120 mil pessoas no recinto Melo Moraes, ou seja, a população participou, e os desafios que sempre a prefeita diz que estão em andamento. Eu ia pegar um tema que é recorrente nesse período de triagem, prefeito, de estiagem, desculpa. Muitas queimadas urbanas, por várias razões, a população não é educada em relação a isso, também tem a questão de interesse imobiliário, e são várias frentes, e Corpo de Bombeiros e outras frentes estão muito preocupados em uma forma de tentar minimizar essa questão que está ganhando grande volume. Na verdade, a gente já é esperado, né? A gente tem períodos de seca, períodos, né, de volume maior de chuvas. E agora a gente está nessa etapa aí de tempo mais seco. A gente já vem tendo alguns registros de queimadas. Hoje, inclusive, eu atualizei com a Secretaria do Meio Ambiente. A gente já fez as reuniões necessárias com a Polícia Ambiental. A gente está fechando o termo para a gente fazer esse termo de cooperação junto à Polícia Ambiental, que vai atuar justamente nas fiscalizações, né? Eu acho que vem como grande reforço, porque a Prefeitura não tinha esse braço, e aí nós encontramos nessa parceria com a Polícia Militar a condição de conseguir intensificar essas fiscalizações. Paralelo a isso, nós incrementamos um novo organograma da Defesa Civil, que cria algumas supervisões que vão ser importantes para esse período. Essas são servidores de carreira que devem ser nomeados aí nas próximas semanas, para dar um corpo maior para a nossa Defesa Civil. E a gente segue em tratativas com o Estado, que tem disponibilizado também equipamentos para as defesas civis, do Estado, e a gente está nessa lista aí do governo do Estado e trabalhando para sermos contemplados também. Eu acho que essa questão da ambiental vai ser um grande ganho, gera um desejo nosso antigo, que vai nos ajudar a intensificar essas fiscalizações. E, obviamente, trabalhar na população, né? A população precisa colaborar e entender que nesse momento de seca o fogo por si só não pega sozinho. Alguém vai lá e, infelizmente, comete esse tipo de crime. Então, a gente está procurando sermos mais rigorosos. O que eu pedia mais celeridade ainda para a Secretaria do Meio Ambiente nas tratativas com a Polícia Ambiental para a gente iniciar ainda dentro desse período. Se ambiental é a atividade delegada para incrementar esse serviço, e se concluiu o estudo ainda na área de meio ambiente para a questão do lixo, tinha um estudo que seria apresentado pela secretária Silene para que seja enviada uma proposta, é uma outra frente de questão de meio ambiente na cidade. A gente está finalizando, na verdade, a primeira etapa, né? Vai ser necessário de fato a gente ter um suporte técnico para esse levantamento necessário. O que a gente sabe é que a gente precisa propor até o final do ano essa discussão junto ao Legislativo. E ainda não fechamos, eventualmente, qual seria essa modelagem. Tem esse mês de agosto para a Secretaria de Meio Ambiente me apresentar, né, uma ideia prévia do que a gente precisa caminhar nesse sentido, mas construir algo que não onere a população, mas que traga de fato benefício quando a gente diz respeito ao que envolve o meio ambiente de modo geral, né, que ainda é um desafio grande. É importante ressaltar, quando a gente fala de taxa, eventualmente tarifa, a gente está falando, na verdade, de uma obrigação legal que precisa ser cumprida. O novo mandato é uma nova página que vira, a gente precisa também trazer isso para o Legislativo, faz parte da lei, mas o nosso trabalho tem sido encontrar a melhor modelagem para isso, que consiga ter um serviço que vem sendo melhor, que melhor seja executado, não que não venha sendo, mas que traga alguns benefícios a mais para a população que, de certa forma, vai passar a contribuir. Aniversário da cidade, é tempo, assim como no início do mandato, o primeiro de uma nova legislatura e mandato também executivo de 4 anos, é hora de renovar desafios. A prefeita tem falado sobre isso, tem várias demandas que estão em andamento, concessões de iluminação pública, do esgoto, desafio de ocupar a estação ferroviária do centro, além de questões de infraestrutura na cidade. O que neste momento, porque os editais estão em andamento, cada um a seu tempo, a questão do financiamento, por exemplo, se a prefeita chegou à conclusão se é agora a hora de mandar, se não, será preciso aguardar um pouco. A gente está querendo, na verdade, dar início a um projeto, não que não seja importante o financiamento, a gente não descartou ainda, mas eu tenho dado prioridade a gente pegar áreas do município que estão eventualmente ociosas. A gente está finalizando um processo inicial que pode chegar a 17 milhões de reais, a gente envia para o Legislativo pedindo autorização para que a gente possa vender essas áreas, né, tudo legal, para aplicar em investimentos. Antigamente nós tínhamos um problema grande de projetos, hoje a gente está na contramão, a gente tem um banco de projetos importante, encaminhamos inclusive o governo do estado, o governo federal, cadastramos alguns deles via PAC e aguardamos o retorno desses recursos. Então a nossa questão hoje é mais orçamentária, né, é fazer o nosso orçamento bancar os nossos sonhos. Então
Por isso que a gente está pensando nesse primeiro passo, que são os terrenos, que é uma opção que deve passar para o Legislativo para a gente conseguir recursos para executar outras obras. 17 milhões, a senhora tem ideia de quantos seriam terrenos ou algum para mencionar? Tem uma preocupação do primeiro semestre de o aumento das despesas fixas de cerca de 100 milhões de reais, comparado com o período anterior. Tudo faz parte desta questão financeira do planejamento executivo. Faz também, até porque, assim, no nosso caso especificamente, as despesas fixas têm muito a ver com o RH da prefeitura, né? A gente tem escolas sendo abertas, vamos chamar novos servidores, nós organizamos algumas secretarias, foi necessário dar a estrutura que fosse mínima para essas secretarias, alguns concursos em andamento, principalmente na área de educação e saúde, que são coisas que a gente nunca nega. Então, sempre ali uma necessidade de chamar. Por hora, com relação aos terrenos, ele ainda está tramitando pelas secretarias que vão chancelar quais áreas que a gente pode realmente não tem escola prevista, unidade de saúde. Então, finalizando essa primeira leva, a gente encaminha a lei. Então, não sei te dizer nesse exato momento quais são os pontos, mas basicamente são áreas que muitas vezes o município nem se atém que é do município, e a gente conseguiu fazer esse levantamento. Vai ser uma primeira fase, na verdade a gente está iniciando uma segunda, que é um bloco ainda maior de áreas que podem ser comercializadas e, consequentemente, a gente ter recursos. O objetivo é, pelo menos até o final desse mês de agosto, a gente encaminhar e ter todo o detalhamento. Por fim, a Secretaria de Governo, assim como de Habitação, das outras áreas que foram comentadas, começam a atuar agora. O que a senhora espera do ponto de vista dessas duas pastas em relação a esses desafios que você sempre fala quando vai falar que as coisas estão em andamento para aquilo que precisa ser resolvido? Exato. É que acaba tendo uma lógica no nosso governo de procurar sempre materializar e ter as coisas mais firmes, né, do que eventualmente fazer uma anunciação que lá no futuro não dê certo. Então, por isso que muitas coisas a gente trabalha eventualmente, né, nos bastidores até elas irem se concretizando para dar o andamento necessário. Eu acho que essas duas, na verdade, 3 pastas são fundamentais. Pensando, e vou dizer, não no nosso mandato só, mas pensando no futuro da prefeitura, né, que é você realmente dar a cada departamento uma obrigação. A Secretaria de Habitação já demonstrou nas suas primeiras semanas a sua importância. A gente tem um déficit habitacional, a gente tem problemas com relação às regularizações, e eu acho que a gente tendo esse corpo dessa secretaria vai nos dar um pai e uma mãe que vai cuidar daqueles processos e fazer essa política pública funcionar. Então, eu costumo dizer, não é criar cargos, é criar condições da gente executar a política pública que a gente precisa em diferentes áreas. Isso na habitação. A Secretaria de Governo também era uma necessidade, até para discutir melhor esse diálogo. A gente já vinha com o Legislativo comentando muito sobre exposição de motivos, sobre alinhar um pouco antes algumas pautas. Eu estou falando isso não só com vereadores de situação, de oposição, indifere. Eu acho que o Legislativo como um todo. Então, a Secretaria de Governo trata um pouco melhor isso, tem essas obrigações e cria algumas coordenações que são importantes para a execução da política pública, né? Como a juventude, como a pessoa com deficiência, fazer isso funcionar, ter realmente um norte, uma direção de planejamento. E a comunicação, que ainda é uma pasta que a gente está para finalizar nas 2 próximas semanas, que eu acho que vem muito de encontro com a necessidade de comunicação institucional do município. A gente tem reiteradas esses questionamentos, demoras das respostas, né, o alinhamento, a conversa maior com a imprensa, só que a nossa estrutura é muito enxuta hoje para conseguir atender todas as demandas que chegam das diversas secretarias. Então, você ter alguém que lidere isso vai nos dar um fôlego maior, porque o que o governo quer é comunicar. A gente não tem o porquê esconder, não tem porquê se isentar de algumas respostas e não tem porquê não contar o que está fazendo. E se não estiver fazendo, por que não está fazendo? Mas internamente, operacionalmente, sempre foi muito difícil a gente conseguir fazer, porque a estrutura não estava preparada para isso. Então agora eu acho que esses próximos 3 meses, eu diria, vai ser uma adaptação para as 3 pastas, e eu espero que no ano que vem, que a gente vai começar um ano cheio dessas 3 secretarias, a gente vai poder colher os resultados. Mais uma vez eu digo, não é uma questão de cargo, é uma questão de fazer a política pública acontecer. E um segundo ponto importante é deixar a prefeitura preparada para os que vêm adiante. Vou encontrar um organograma muito mais preparado para enfrentar os problemas que a gente tem hoje.